Um dos maiores legados que a gente pode deixar na nossa vida é a nossa história. E eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei e tudo que eu conquistei para chegar até aqui hoje para vocês e ser chamado de doutor. Eu sou filho de um nordestino, pernambucano, que veio de Pau de Arara aqui para o estado de São Paulo. E a minha mãe, ela era uma empregada doméstica que morava em uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, o Vale do Ribeira. E tentando aí uma vida melhor, ambos se encontraram ali no Guarujá, especificamente em Vicente de Carvalho, e ali resolveram juntar as escovas. E eu então nasci em 1976, hoje eu tenho 44 anos, na cidade de Santos. E meu pai então, na ocasião, trabalhava no Bradesco. Ele não tinha nem o 2º grau completo, entrou como escriturário no banco, e ao longo dos anos, foram 27 longos anos, ele chegou à gerência do Bradesco. E nesse meio tempo a minha mãe voltou a estudar e completou o seu curso de letras virando professora. Ambos foram de muita influência e muito exemplo na minha vida. Porque como em função do banco, nós sempre mudávamos de cidade, eu morei em 10 cidades, a maioria ali no litoral sul, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém, Ubatuba, Litoral Norte, Vale do Paraíba, ali em São Paulo, Grande São Paulo também, em Poá. E como nós moramos em 10 cidades, eu sempre mudava de escola e muitas vezes a gente não podia aguardar completar o ano. Então, às vezes no segundo, entre o 3º e o 4º bimestre, a gente estava então ingressando numa nova escola, mudando de amigos, longe da família. E tudo isso, pessoal, me fez criar uma personalidade mais introspectiva. Eu era muito envergonhado. Depois que eu pegava amizade, rapidamente ali a gente tinha, né, uma intimidade maior, eu conseguia brincar com os meus amigos, alguns eu carrego até os dias de hoje, mas esta foi a minha personalidade. E aí por volta do 2º, 3º colegial, que eu morava na Grande São Paulo, na cidade de Poá, onde eles têm aquela aguinha famosa, água mineral, foi ali que começou o prenúncio da minha inclinação para a medicina. Estudando numa escola de estado, com muitas limitações, meu pai conseguiu pagar um cursinho na cidade de Mogi das Cruzes, e ali eu comecei a estudar um pouco mais, só que os meus colegas da escola eles tinham dificuldades em algumas matérias. E pelo fato de eu estar fazendo cursinho e sempre ter sido uma pessoa aplicada nos estudos, eu comecei a compartilhar o meu pouco conhecimento com aquelas pessoas no momento. E aquilo me suscitou que dentro de mim eu precisava ajudar as pessoas. Eu precisava estender a minha mão para o ser humano. E aí então foi quando eu resolvi partir para a medicina. Não imaginava, né, o que realmente me esperava ali na frente, porque não tinha médicos na minha família, tinha só um primo de 3º grau. E ali então eu estudei bastante, foram mais 2 anos de cursinho e eu ingressei na Universidade Lusíadas em Santos, voltando para minha terra natal. E ali, pessoal, foi um grande aprendizado. Aprendizado como ser humano, como pessoa, e aprendizado dentro da medicina. E naquele momento que eu ingressei na universidade, a maturidade era outra, era um mundo novo, aquela introspecção ela se mantinha ainda, mas gradativamente, conforme a gente ia se envolvendo dentro da sala de aula, se enturmando, nós vamos conquistando amigos, alguns que se conservam até o dia de hoje. E eu me recordo que no 2º ano da faculdade, logo no começo, foi a minha primeira quebra da minha timidez. Eu fiz o meu primeiro trabalho científico, uma revisão da literatura, uma revisão narrativa que nós chamamos, e eu fui, dentre o grupo ali dos 4 colegas, o escolhido para apresentar aquele trabalho. E eu me recordo que iam ser 25 trabalhos apresentados, a maioria eram alunos do 5º e do 6º ano, eu era o único do 2º ano, tinham pessoas do 3º para frente, e foi a primeira vez que eu usei um terno,
que eu fui num congresso para apresentar um trabalho. E ali, pessoal, era aquela época do carrossel de slides. Quando eles me chamaram, eu estava morrendo de vergonha. E a hora que foi começar a aula, o carrossel apagou, as luzes se acenderam e eu fiquei 5 minutos aguardando resolver aquele problema. E naquela hora eu resolvi que eu precisava quebrar aquele sentimento de timidez e encarei a plateia. E ali, a hora que eu comecei aquela apresentação, pessoal, uma força muito grande me tomou e conclusão da história, o trabalho venceu. Fomos o primeiro lugar naquele congresso. Foi uma tiração de sarro porque eu era o calouro da turma, né? E realmente ali a gente conseguiu essa grande vitória. E a partir daquele momento eu decidi que eu não podia mais conviver com aquela timidez. E aí eu comecei a me expor. Eu comecei a pegar tudo que era apresentação que tinha de projetos durante o meu curso, projetos que apresentava. Eu sempre fui palestrante, como aluno, inclusive, nos congressos acadêmicos que eu participava. Cheguei a vir para Botucatu apresentar esse mesmo trabalho. Então aquilo foi me tirando da zona de conforto, mas também foi me ajudando a construir alicerces para o que vinha no futuro. Bom, no terceiro ano conheci a minha esposa, que na época era minha amiga. Me formei, nos afastamos 3 anos, nós não namorávamos. E em 2005, nós então juntamos as nossas alianças e fomos fazer a residência médica na cidade de Ribeirão Preto. Eu esqueci só de falar que eu tenho 2 irmãs. As 2 são advogadas, mas uma delas atua com o comércio de doceria, que logo eu vou gravar uma live com ela para contar um pouco mais desta parte da nossa história. Bom, e aí fomos para Ribeirão Preto, eu fui fazer ginecologia e obstetrícia, eram 2 anos, ela foi fazer pediatria, e durante a ginecologia e obstetrícia eu fui apresentado de forma mais minuciosa para a reprodução assistida. Tive grandes mestres na USP de Ribeirão Preto, mas a minha orientadora, a Carolina Salles, foi uma das grandes incentivadoras e um dos grandes exemplos como ser humano e como médica nessa jornada. E ali então, no meu segundo para o terceiro ano, eu comecei a fazer o meu mestrado e também, concomitantemente, já juntando dados para o doutorado. Eu entrei em contato com aproximadamente 450 mulheres via telefone e 250 presencialmente lá no Hospital das Clínicas. E aí então eu desenvolvi o meu projeto de mestrado e doutorado, junto com o meu ano de especialização em reprodução humana, a qual eu tive o prazer de ser aprovado em primeiro lugar, junto com colegas brilhantes também, que foram meus contemporâneos e com quem eu pude aprender grandemente. Mas, pessoal, o HC, a USP de Ribeirão, ela me abriu a mente para um horizonte que até então, na minha formação de graduação como médico, eu não tinha sido apresentado. Ali, um campo para dar aula, uma vivência acadêmica, começou a abrir dentro de mim. E aí então eu comecei a dar aula dentro ali da clínica, no dia a dia, nos ambulatórios, e também ingressei como professor universitário em uma das maiores instituições privadas de Ribeirão Preto, a Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, a qual eu tive o grande prazer de ser imerso mesmo na área de aprendizado e ensino para nível acadêmico. E para minha grande alegria, foram 6 turmas, e as 6 turmas eu fui homenageado, como professor homenageado mesmo, até nome de turma, e aquilo para mim foi uma grande honra, um grande reconhecimento de tudo que eu plantei ao longo da minha história. Bom, terminei o meu mestrado, o meu doutorado, estava decidido, eu ia virar professor universitário, ia virar docente na USP, mas a nossa vida toma às vezes alguns caminhos que a gente não imagina, e aí então surgiu a oportunidade de eu participar de um projeto novo, de uma clínica particular chamada Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto, o CEFERP, e aí então eu participo até hoje do corpo clínico do CEFERP, e tudo que eu sonhava na minha vida, eu consegui aplicar lá dentro,
porque eu sempre gostei de conversar muito com os pacientes, de tentar dar mais uma atenção personalizada. E o Cefep, desde o ambiente estrutural físico até o processo que a gente segue lá dentro, eu consegui desempenhar e estou conseguindo desempenhar isso com muita satisfação. Obviamente que todos esses anos a gente vive altos e baixos, e nos últimos anos eu vivenciei verdadeiros reveses na minha vida emocional, onde eu realmente estava com muitos pensamentos negativos, sensações de derrota, a minha autoestima tinha reduzido, era uma sobrecarga razoável de trabalho e eu já não estava conseguindo me dedicar como eu me dedicava os outros anos. E isso me afligia muito, porque durante toda a trajetória da minha história, eu sempre compartilhei das dores das pessoas. E com os casais que têm dificuldade para ter filhos, essas dores elas são mais intensas. Para vocês terem uma ideia, hoje, a dor da infertilidade, ela é comparável à dor de enfrentamento da pandemia. Muitos descrevem na literatura científica como verdadeira dor parecida com o luto, quando a mulher enfrenta, o marido enfrenta um resultado negativo. E aquilo me sensibilizava muito, mas eu já não estava conseguindo me dedicar como antes, e aquilo foi me fazendo mal, até que eu desci no fundo do poço. E aí, então, pessoal, descendo no fundo do poço, quando você acha que já não existe mais uma saída, você vê uma mão estendida, e a minha esposa e algumas amigas estenderam a mão poderosa aí e conseguiram me reerguer novamente. E aqui eu estou contando para vocês que eu tive que ter muita resiliência, tive que recomeçar, eu tive que superar esses desafios de sentimento derrotista, de achar que a minha vida já estava sendo, já tinha alcançado o que eu precisava alcançar. Eu já era professor doutor pela USP de Ribeirão Preto, eu estava em uma das melhores clínicas de reprodução humana do país, eu já tinha tudo, já tinha os meus status, já tinha os meus bens materiais, eu achava que eu já estava ali no meu limite. Obviamente que eu não estava encerrando a minha vida, não tinha essa sensação de pensamento suicida, mas eu já estava num patamar que já tinha alcançado o meu objetivo, a minha estabilidade. Mas quando você sai do poço e você levanta a cabeça, você consegue enxergar que você pode produzir muito. E foi aí então, pessoal, que surgiu a necessidade de construir esse canal para trazer vocês que também se sentem no fundo do poço, que acham que nunca vão conseguir alcançar o que vocês estão buscando, que é o aumento da sua família. Eu precisava estender essa mão como estenderam para mim. Então eu senti essa necessidade de contar para vocês a minha história. Então atualmente, pessoal, eu continuo atuando lá na clínica, no Cefep, estou aí desenvolvendo projetos científicos, eu tenho vários trabalhos publicados em anais de congresso, em revistas científicas nacionais e internacionais, em conjunto com o pessoal da USP de Ribeirão Preto, alguns trabalhos pelo Cefep também, e agora eu não penso mais em parar a minha vida acadêmica, mas focando principalmente na assistência aos pacientes, focando principalmente na conversa com os pacientes e trazendo aspectos da infertilidade não só do ponto de vista físico, biológico, mas também envolvendo aspectos que são importantes aqui relacionados com a saúde da nossa mente. Bom, atualmente eu tenho 3 filhas, já sou uma exceção à regra no país, porque a maioria está tendo 1 ou 2 filhos, são 3 meninas, uma de 11, uma de 8 e uma de 2 anos. Nós tivemos entre a 2ª e a 3ª gestação um aborto, foi uma gestação anembrionada, e aí eu pude ficar do outro lado da mesa, vivenciando esse luto, esse sofrimento, essa angústia. Nós tivemos uma particularidade, que geralmente o aborto ele se resolve em 4 semanas, e no nosso caso nós esperamos 18, não teve jeito, tivemos que fazer a vacoaspiração, semelhante a uma curetagem, para poder resolver. E isso foi me dando estrutura, foi me dando conhecimento, foi me dando sensibilidade para entender o que as pessoas que procuram o meu serviço, que procuram o nosso serviço na clínica, precisam para alcançar os seus objetivos. Então, pessoal, eu quis vir aqui hoje abrir o meu coração para vocês, para dizer
que a minha história, eu tenho muito orgulho dela. Já tive sim meus altos e baixos, mas hoje eu me considero uma pessoa feliz, um médico feliz, repleto de satisfação e que pode oferecer muito para vocês que ainda às vezes estão na parte aí da montanha-russa mais baixa, não enxergando uma luz no fim do túnel. Um grande abraço para vocês e a gente vai se encontrar frequentemente aqui nesse canal.